Eu vou te mostrar hoje 10 peças que eu me arrependi de comprar e que eu não compraria novamente, mesmo sendo bonitas, algumas de boa qualidade, até com preços mais altos. E o mais importante, eu vou te explicar o porquê que eu não compraria cada uma das peças para você não cometer os mesmos erros que eu. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vinda. Eu sou Jaine Bezerra, eu sou estrategista de marca pessoal e de imagem, e a minha missão aqui é ajudar mulheres a comunicarem o seu valor enquanto mulher e profissional para assim ocuparem o seu lugar com personalidade e elegância. E a elegância tem a ver, inclusive, com saber escolher o que vestir também. Então é sobre isso que nós falaremos hoje aqui. E olha, eu tenho que te contar que não foi fácil encontrar essas 10 peças no meu guarda-roupa. Primeiro porque hoje eu só deixo no meu guarda-roupa aquilo que eu realmente uso. Então eu sempre estou fazendo uma limpa naquelas coisas que eu não uso mais, que não me servem mais ou que não comunicam mais aquilo que eu quero comunicar através da minha imagem. Eu dou ou então eu jogo fora aquilo que não serve nem para doação. E é uma coisa que eu também recomendo muito que você faça, vez ou outra, faça uma limpa no seu guarda-roupa, porque como eu já falei aqui em outros vídeos, eu não gosto de um guarda-roupa abarrotado, cheio de roupas que eu não uso. Eu só gosto realmente de ter aquilo que eu uso, porque aquilo me estressa, sabe? Aquele excesso me estressa, eu não gosto definitivamente. Então eu prefiro ter poucas peças, né, as necessárias, as peças que eu de fato uso muito. Então, primeiramente, as peças que eu trouxe aqui, eu ainda uso elas, mas assim, uma vez na vida, a maioria. Por isso que eu me arrependi de ter comprado. E o fato de eu usar essas peças só uma vez ou outra já é um sinal de que não foi uma boa compra. Porque, como eu disse, todo o meu guarda-roupa hoje, ele precisa funcionar para a minha vida. Então eu preciso sim ter peças que eu de fato use e goste muito, me sinta bem e comunique a imagem que eu quero transmitir. A questão é que elegância é sobre saber escolher, inclusive sobre saber escolher as suas peças na hora de comprar, porque muitas vezes o problema não está na peça em si, mas na sua escolha, na escolha que você fez para você, para a sua comunicação de imagem. Então a mulher elegante, ela precisa saber escolher. Então vamos lá aprender com os meus erros do passado e não errar mais ou errar menos na hora de comprar. Bom, e a primeira peça é a polêmica papete. Por que eu me arrependi de ter comprado uma papete? Não é que eu ache horrível, como muitas pessoas acham. Eu acho que algumas pessoas até sustentam bem a papete, fica bem ok, no estilo casual. Sustentam bem também um drama, né? Um certo drama, porque, querendo ou não, principalmente essa que é preta, ela acaba carregando a imagem. Mas para mim, especificamente, não funciona. Então, por que que não funciona pra mim? Eu sou uma pessoa, eu já falei aqui antes, né, que eu tenho uma estrutura menor. Eu sou baixinha e magra. Minha perna é fina. Então, esse sapato, né, essa papete, ela fica desproporcional pra mim. Então, não fica harmônica a minha imagem. Então, por que que eu comprei esta papete? Porque o meu digníssimo esposo a achou linda. Ele disse: "Olha que sapato lindo, vai ficar lindo no seu pezinho." Meu pé é super pequenininho, delicado. E ele disse que ia ficar lindo nisso aqui. Eu experimentei ele e eu amei. E aí, obviamente, eu comprei, porque na hierarquia é mais importante o marido feliz do que o look harmônico. Então, foi por isso que eu comprei. Eu uso uma vez ou outra. Com estratégia dá pra usar. Então, eu uso somente, basicamente, para looks de viagem. Então, aerolook, porque realmente é um sapato muito confortável. E aí, eu uso com um look ali mais confortável, com uma calça mais larga, porque aí fica mais harmônico. Vou tentar encontrar uma foto aqui para mostrar para vocês. Mas não tem a menor condição de usar isso com vestido, com um short mais curto, com uma saia, mostrando as pernas, eu não tem como eu usar. Por quê? Minha perna fina. E esse sapato, essa papete altamente grossa e pesada na imagem, ela vai ficar muito desproporcional, não vai ficar bonito, não vai ficar nada harmônico. Então, eu me arrependi, por um lado, né, porque é uma coisa que eu uso uma vez na vida, mas eu não compraria novamente, a não ser que meu marido achasse muito linda, nesse caso eu compraria. E aí o mesmo vale para aqueles sapatos mais pesados, sabe? Sapatos tratorados, coturno. Se você é uma pessoa assim como eu, que tem uma estrutura menor, não fica harmônico. A não ser que você ame, goste muito, te representa muito, aí também, né, é uma escolha sua. Mas falando em harmonia visual, para uma pessoa menor, com uma estatura menor,
Esses sapatos com visual mais pesado, eles trazem um peso visual maior para sua imagem, que acaba ficando desproporcional ao seu tamanho e acaba ficando nada harmônico na sua imagem. Outra peça que eu não compraria novamente é essa calça de alfaiataria preta. Por que que eu não compraria novamente? Ela até tem uma qualidade bem ok, e eu acho ela bonita, só que eu não compraria porque eu não gostei do caimento dela em mim. Então ficou estranho. Visualmente, assim, ela tem um fundo também maior, muito comprido, e aqui não ficou bonito. Então ficou um caimento esquisito, não valoriza, não alonga, ficou aqui também sobrando tecido. Então, não funciona. E aí, juntou isso tudo com o preto dela também, que é um preto muito intenso, que eu também acho que pesa um pouco em mim. Não sei se dá pra ver no vídeo, mas é um preto mais intenso do que esse que eu tô usando. Esse aqui também é um pouco intenso, mas esse aqui é ainda um pouco mais. E a minha cartela de cores é o inverno profundo. Então, cores intensas, elas não ficam tão bem em mim quanto as cores escuras, né? As cores intensas são aquelas mais brilhantes, por exemplo. Então, esse preto aqui, eu acho que ele fica um pouco pesado. Como é em calça, até que isso não atrapalha muito, mas veja aqui um exemplo melhor neste colete aqui, que é uma parte de cima, que é também uma peça que eu uso pouquíssimo, apesar de ser lindo também, mas justamente por conta da cor dela, esse preto muito intenso não me valoriza, fica muito pesado em mim, não sei se dá pra ver aí, mas me deixa um pouco pálida e pesa realmente na minha imagem, justamente porque está muito fora da minha cartela e está na parte de cima, né? A calça, como eu falei, como ela fica embaixo, não vai pesar tanto, mas a blusa pesa mais. Quer dizer que eu nunca posso usar isso? Não. Se eu tiver com a maquiagem harmônica dentro da minha cartela de cores, seja ela do método Zyla, que eu ensino no meu método Eleve Sua Imagem, que é o que eu gosto mais, ou seja a sua cartela do método sazonal expandido, não importa. Se a sua maquiagem estiver harmônica no seu rosto, não vai ter tanta influência assim a blusa. Mas, o contrário, se não tiver harmônica a sua maquiagem, aí sim vai pesar bastante. Mas ainda assim eu não me sinto muito bem, eu acho que chega primeiro do que eu essa cor. Então, são duas peças que eu não uso muito por isso. Então, por mais que seja um clássico, alfaiataria, não são peças baratas, se não tiver um bom caimento, não vale a pena. Então, se a modelagem não funcionar para o seu corpo, muito provavelmente você não vai usar. E isso é uma coisa que você consegue ver ali na loja mesmo, na hora que você está experimentando a peça, né? Veja, perceba se não está sobrando pano, né? Como eu falei aqui nessa calça, se o fundo ele não está grande demais, se não está comprido demais para você e acaba sobrando tecido aqui. Então, tudo isso é importante que você veja lá no provador antes de comprar a peça. E a próxima peça que eu também não compraria hoje novamente é este blazer rosa. Eu também acho ele lindo, ele é de qualidade, mas por que que não faz sentido para mim hoje? Quando eu comprei ele faz alguns anos, fazia sentido naquele momento, então eu tinha uma comunicação de imagem diferente da que eu tenho hoje. Então na época eu atuava como nutricionista, falava de saúde, então era outra comunicação de imagem que eu queria passar na época. Eu usei ele bastante no começo, mas hoje já não faz tanto sentido para minha comunicação, então eu já não uso muito. Ele também é muito alongado, ele não chega a ser oversized, mas veja que ele é muito alongado, então acaba também não me favorecendo muito, mais uma vez, por conta da minha estrutura menor, não ficar harmônica com este blazer tão comprido. E também, principalmente, o detalhe maior que eu não uso ele é realmente por conta da cor, por ele ser rosa, já que não faz muito parte do meu estilo hoje, né? Ele transmite muita delicadeza. E eu até uso algumas peças do estilo romântico, eu até gravei esses dias com uma blusa linda do estilo romântico, porque assim, para mim estilo não é para se encaixar. Então, a minha teoria, o meu método assim que eu trabalho sobre estilos não é que você tem que se encaixar. Então, se o seu estilo é esse, você não pode usar mais nada de outros estilos. Não, eu gosto muito mais de usar os estilos conforme o meu contexto de vida. Então, por exemplo, em casa eu uso muito estilo romântico, com meu esposo, para sair, para jantar, eu uso muito romântico, sensual. Mas para trabalhar eu já uso ali o elegante, com um toque de clássico muitas vezes. Então, tudo vai depender ali também do contexto para mim. Eu gosto de definir os estilos para quê? Os 3 estilos, um estilo base e 2 estilos complementares. Eu gosto de definir os estilos
para que você sempre tenha para onde ir, para que você saiba para onde voltar, para que você não se perca ali em todos os estilos e não tenha uma imagem coerente, alinhada. Então você pode sim, na minha opinião, eu acredito que você possa, e eu faço isso, de usar peças de outros estilos de acordo com a imagem que você quer comunicar naquele momento, naquele contexto, mas é muito importante que você tenha assim 3 estilos ali definidos para que você não fique pulando de um estilo em outro assim, nas mesmas ocasiões e comunicando imagens confusas sobre você. Então, sim, é importante definir os 3 estilos, mas não quer dizer que eu não vá usar uma peça do estilo romântico só porque esse não é o meu estilo, um dos meus estilos. Então, hoje eu não uso muito por causa mesmo da cor rosa, não faz muito parte do meu estilo, nem da mensagem que eu quero transmitir. Falando em estilo, se você ainda não sabe quais são os seus, ou se você já sabe, mas quer inspirações de looks alinhados aos 7 estilos universais, conheça o meu Guia Prático Elegante, que é um e-book que tem mais de 140 inspirações de looks elegantes e intencionais, além de ter uma masterclass que vai te ajudar a encontrar os seus estilos. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. A quinta peça que eu também não compraria hoje novamente é esta saia plissada. E sim, eu acho ela belíssima, maravilhosa, inclusive eu comprei outra, só que de outra cor. Por isso que eu não compraria hoje nesta cor preta. Por quê? Justamente porque o preto ele não é uma cor fácil de combinar, não é uma das cores mais fáceis de combinar. Então, eu só gosto de usar essa saia com uma única blusa, que é uma blusa branca, e que no caso eu nem tenho mais ela, então agora eu estou sem usar essa saia porque eu não tenho uma blusa que eu goste com essa saia. Nada combina com essa saia, justamente por conta dessa cor preta. Porque se eu coloco uma blusa também na cor preta, não vai ficar harmônico pra mim, porque ela é uma saia já comprida, midi. Tudo preto vai pesar no meu visual pelos mesmos motivos que eu já trouxe aqui. Se eu coloco ela com outras cores, eu não gosto, eu acho ela belíssima com uma blusa branca. E se você só consegue usar uma peça sua com uma única peça, essa peça não é nada versátil. Então acabou que eu entendi que essa saia é belíssima, mas ela não é versátil, eu consigo usar ela muito pouco. Por isso que eu acabei comprando outra da mesma, só que em outra cor que também ficou belíssima. E aí dá pra usar bem mais, ela é bem mais versátil. Então essa aqui foi realmente por conta da cor. Outra peça que eu também não compraria novamente é essa camisa branca. Jaine, como assim? Pra quem assistiu o meu vídeo de 10 peças coringas, né, que transformaram o meu estilo, viu que eu coloquei essa camisa lá, porque sim, é uma camisa muito versátil, muito coringa, eu visto muito, uso muito ela. Se você não assistiu esse vídeo, vou deixar o link aqui na descrição, é esse vídeo aqui. E por que é que aqui eu tô falando que eu me arrependi de ter comprado ela? Eu me arrependi de ter comprado não porque ela é uma camisa branca, porque é super versátil, inclusive vou comprar outra. Eu me arrependi de ter comprado esta camisa branca. Por quê? Porque quando eu comprei ela, eu comprei pela internet, eu não conseguia ver muito bem a peça, mas eu queria muito uma camisa branca nesse estilo um pouco mais casual, então veja que ela é mais molinha, ela não é tão estruturada, porque eu realmente queria nessa pegada mais casual e não com muita estrutura. Só que ela veio mole até demais, então veja que a gola dela é muito mole, sem quase nenhuma estrutura. O tecido dela também, apesar de eu achar bonito, porque ele é um pouco meio que acetinado, ele também é muito fino, quase que transparente. E também por conta, principalmente por conta dessa parte aqui dos botões. Veja que vai ficando enrugado aqui, arredondado. Isso aqui também é um mau acabamento. Então eu também não gostei muito por conta disso. Ela também não é branca, ela é off-white, mas eu queria realmente essa cor. Veja que ela é um pouquinho mais amareladinha, porque ela é off-white. Então hoje eu não compraria esta blusa aqui mais por conta desses detalhes. Quando chegou eu percebi que ela não tinha a qualidade que eu esperava. Mas camisa branca, com certeza, eu compraria e vou comprar e comprarei, porque é muito versátil, eu uso muito. Uma outra peça que eu também não compraria novamente, principalmente atualmente, é este tênis aqui, caramelo, ele é tipo um camurça. Quando eu comprei, eu realmente achei ele muito bonito, e principalmente porque ele é mais alto, e como eu sou baixinha, eu queria realmente um tênis assim mais alto. Só que hoje eu uso ele muito pouco. Quando eu comprei há alguns anos, eu usei ele muito porque eu usei muito para trabalhar na residência, na época que eu fazia residência em um hospital, eu usei muito ele. Só que hoje não faz mais tanto sentido. Ele também não combina com quase nada do meu guarda-roupa, ele combina com uma única calça. Então a justificativa dele é igual a da Papete. Eu só consigo usar ele com uma única calça, que é uma calça também caramelo, jeans,
que fica realmente bem harmônico, aí eu uso mais para viajar, porque é mais confortável, mas de forma geral eu não uso ele porque ele não é também tão fácil de combinar e nem comunica tanto a imagem que eu quero passar hoje. Então eu uso ele mais em situações mais casuais mesmo, onde eu uso o estilo casual praticamente 100%, que é uma viagem, um aerolook, para ter ali um look mais confortável. Próxima peça que eu também não compraria hoje novamente é este cropped pink. Eu continuo achando ele bonito. Eu comprei faz um tempo, só que ele também é bem difícil de combinar, então eu uso ele só com praticamente duas calças, uma branca e uma preta, bem raro, mas principalmente porque ele não faz mais parte hoje da imagem que eu quero comunicar. Então hoje eu quero passar mais maturidade, a idade que eu tenho de fato, e ele já traz mais essa comunicação mais jovial, por ser um cropped, acaba reforçando essa imagem mais jovial, que eu, por ser mais magra, mais baixa, também ser gamine suave, para quem entende de kibe body type. Esse é o meu kibe, eu sou gamine suave, que é o garota em francês, né? Então aquela pessoa que tem essa aparência mais jovial. Eu tenho 31 anos e eu sei que não parece, mas isso que reforça essa jovialidade que eu não quero passar hoje, eu quero passar a idade que eu tenho. Então é uma peça que hoje não faz mais sentido no meu guarda-roupa, então eu uso ela muito raramente, assim, na praia com uma calça branca. E a próxima peça é esse short, também de alfaiataria branco, que eu até gostei, só que assim, ele não foi um short barato e eu acho que pro preço dele, ele deveria ter uma qualidade maior. Não acho que tem tanta qualidade assim. Também ele é um pouco, não chega a ser transparente, mas é um tecido bem fino também. Mas principalmente eu não uso muito ele porque eu achei ele curto. Então eu uso mais em casa, eu gosto mais de um short um pouco mais comprido. E esse aqui, de fato, ele ficou curto assim pra sair, sabe? Então por isso que eu não compraria ele novamente. Próxima peça que eu também não compraria hoje é essa rasteirinha, que apesar de achar ela linda, eu não usaria mais, não compraria ela novamente, principalmente, e somente só na verdade, por conta da sua funcionalidade, porque ela fica escorregando isso aqui, minha gente, olha, você amarra e na mesma hora sai. Então o negócio não é funcional, zero funcional, dá raiva, assim, eu uso ela, na mesma hora eu quero tirar e jogar fora, porque fica escorregando esse negócio. Além de ficar batendo isso aqui, tá vendo essa bolinha? Ela fica batendo no chão. Por mais que seja confortável, que seja bonita, não é funcional. Então, são detalhes que a gente precisa se atentar muito na hora de comprar uma peça, caminhar com esse sapato bastante para ver, né, se isso aqui não vai desamarrar, se vai ficar amarradinho. É muito importante, porque parece um detalhe bobo, só que depois no dia a dia você não usa a peça e foi dinheiro perdido. E a última peça que eu não contaria novamente hoje é este blazer estruturado, belíssimo também, eu acho ele muito lindo, ele é de excelente qualidade, todo forrado, porém por que eu não compraria ele hoje novamente? Porque ele também pesa muito a minha imagem. Veja que ele é muito estruturado, ele é um blazer pesado, tem algumas ferragens e ele ainda é preto intenso, ele é bem preto mesmo. Jane, como assim? Tem menos preto e mais preto? Tem, como eu expliquei pra vocês, tem um preto que é mais profundo, um preto que é mais intenso, um preto que é mais suave. Esse aqui, ele é muito pesado pra mim, principalmente porque junta toda essa estrutura que eu falei. Então, acaba pesando muito a minha imagem e não ficando harmônico. Então, eu usei ele poucas vezes, não consigo usar ele com calça, porque pesa demais. Então, eu uso ele geralmente com um short, mostrando as pernas para poder ficar uma imagem mais acessível, mais harmônica, menos pesada, e também porque eu só consigo usar ele em lugares frios, e eu moro aqui no Nordeste, minha gente. Então não tem a menor condição de usar um blazer forrado aqui, né? Então não dá. Então é uma peça que também se tornou pouco funcional, não consigo usar ela muito, e se eu não consigo usar muito, para mim não foi uma boa compra. Então não é que eu não uso de forma alguma, eu uso, só que realmente bem pontualmente, é mais em viagens e ainda tem que ser com short, não posso usar com calça, não funciona. Então é uma peça que dá mais trabalho de usar. Percebe que os motivos que fizeram eu me arrepender de comprar essas peças foram falta de funcionalidade, falta de praticidade, falta de alinhamento com o meu estilo, falta de proporção, falta de harmonia, caimento adequado, acabamento. Então, são coisas muito importantes que a gente precisa lembrar de observar tudo isso na hora da compra. Então, não é sobre ter muitas roupas, é sobre ter roupas que funcionam, que você de fato usa, que de fato comunicam
quem você é, comunicam a imagem que você quer passar, que te deixam confortável, que passam harmonia, que te deixam mais bonita. Então, sempre antes de comprar uma peça, se pergunte: essa peça realmente cai bem no meu corpo? Ela funciona para mim? Porque muitas vezes o problema não é a peça, é porque ela não é uma peça que funcione para você, para o seu biotipo. Como eu falei, a papete não funciona para mim. Funciona também na minha rotina, eu consigo usar ela no meu dia a dia. Eu consigo montar pelo menos 3 looks com ela. Eu ainda acho pouco 3 looks, mas enfim. Eu consigo montar pelo menos 3 looks com ela. Eu consigo combinar ela com pelo menos 3 peças do meu guarda-roupa que eu tenho hoje. Se a resposta para essas perguntas for não, você já sabe, é melhor não levar, você vai se arrepender. E se você quer ter um guarda-roupa realmente inteligente, com peças que você de fato usa, e se você quer inspirações de looks elegantes, não deixe de acessar o meu e-book, o meu guia prático elegante, que está aqui na descrição desse vídeo, com mais de 140 inspirações de looks elegantes. E agora me conta aqui, qual foi a peça que você mais se arrependeu de ter comprado até hoje? Eu sei que todo mundo tem uma. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com aquela sua amiga também que adora comprar por impulso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrita, ativa o sininho das notificações para você receber um alerta sempre que eu liberar um novo vídeo e eu te vejo no próximo vídeo.